Olá, gente, boa noite. Estamos começando aqui, esperando as pessoas entrarem. Dá uns 5 minutinhos. Boa noite, Michele. Boa noite. A gente vai dar uns 5 minutinhos para esperar as pessoas entrarem. Falta a Cauana. Cheguei. Boa noite. Bom, vamos começar. Meu nome é Renata, sou psicóloga do Espaço Habilitar. Fui convidada para fazer essa live a respeito de Setembro Amarelo. Está no finalzinho, mas ainda dá tempo da gente falar a respeito de um tema super importante como esse, que não dá para deixar de falar sobre, né? Junto comigo estão as outras duas psicólogas do nosso espaço, do Espaço Habilitar. A Cauana e, e a Michele. Michele Cauana Barcelos e Michele Borba. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre esse tema, né? Sobre o que seria o Setembro Amarelo. Que data é essa que a gente faz essa chamada e que por que Setembro Amarelo, né? O que tem nessa data para a gente poder marcar ela como importante, né? Setembro Amarelo ela foi criada buscando incentivar as pessoas a buscar ajuda mesmo, né? A gente quando fala de Setembro Amarelo, a gente remete a suicídio, mas é um pouco mais do que isso. Dia 10/9 é o dia de prevenção ao suicídio. Essa data foi estabelecida pela Associação Internacional da Prevenção ao Suicídio. E tem o apoio da OMS, da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, desde 2015, ao Setembro Amarelo, com ações destinadas a ações de prevenção ao suicídio, desenvolvido pela CVV, né? E a gente, Companhia de Valorização à Vida, Centro de Valorização à Vida. E aí a gente queria falar um pouquinho sobre o que é o suicídio, o que é a automutilação, como é que as famílias podem ajudar nesse. Como é que eles podem identificar sinais de riscos? Como é que a gente pode aumentar a proteção para essas crianças, adolescentes e até mesmo as pessoas que estão envolvidas nisso? E aí a gente queria chamar vocês para um grande bate-papo a respeito disso, a respeito desse tema que é tão polêmico e que por muito tempo ele ficou por baixo do tapete, as pessoas não queriam falar sobre, e hoje a gente precisa falar, não dá mais para esconder. Falar ajuda, falar evita, e falar acolhe essas pessoas, as pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento. Então, primeiro, o que é o suicídio, né? É uma morte intencional, auto-infligida. É uma patologia inserida no campo dos transtornos mentais. E, geralmente, ela vem decorrente de angústias, depressão, alterações de comportamento, bipolaridade e entre outras questões. Assim, eu vou falar um pouquinho sobre os números, né? A gente fala muito pouco sobre suicídio, sobre automutilação, mas os números eles estão muito crescentes. Os números eles estão aumentando e morre uma pessoa por suicídio a cada 40 segundos no Brasil, segundo os dados da OMS de 2020.
A gente está falando de antes, início de pandemia, né? Então, assim, a pandemia ela trouxe para gente um monte de questões. A gente trouxe que são questões que traz as pessoas para um grupo de risco. As pessoas que já estão mais vulneráveis, elas ficaram isoladas. Elas ficaram possivelmente sem contato ou sem rede de apoio. Então, a gente precisa falar sobre isso e esses números possivelmente já aumentaram muito depois dessa pandemia. Então tá, a gente sabe que morre uma pessoa por suicídio a cada 40 segundos no Brasil. Então, assim, isso são dados de 2020, início de pandemia. Então, assim, é um número muito grande, é um número gritante, e a gente precisa falar sobre e fazer alguma coisa sobre isso. No mundo, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano. A gente está falando de dados de 2018. E o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. E no Brasil, os dados também continuam alarmantes, né? São 11 mil pessoas que tiram a própria vida por ano, em média. A gente está falando de dados de 2017. É a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Homens é a terceira maior causa de morte entre 15 e 29 anos. A gente vai falar um pouquinho sobre essas causas, que números são esses. E entre mulheres é a oitava maior causa entre mulheres de 15 a 29 anos, ou seja, entre adolescentes e jovens adultos. A taxa de mortalidade por 100 mil das principais causas de morte de idade entre 15 e 29 anos no sexo masculino no Brasil de 2015 foram 110,6 por agressões. A principal causa por mortes masculinas entre 15 e 29 anos foram por agressões. A segunda maior causa por acidentes de transportes, né? Acidente automobilístico. E a terceira maior causa foi por lesões autoprovocadas voluntariamente. Então, assim, a gente tem o suicídio como uma causa maior até do que várias doenças. A taxa de mortalidade por 100 mil das principais causas de morte na idade entre 15 e 29 anos do sexo masculino em 2015. Em primeiro lugar, nós temos gravidez, parto e puerpério. A segunda causa, acidentes de transporte. A terceira causa, agressão. E como oitava causa, lesões provocadas voluntariamente, ou seja, suicídio. Isso seriam informações de 2017. Bom, vamos falar um pouquinho sobre tentativas de suicídio, porque assim, se uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos, várias outras tentativas foram feitas. As tentativas elas não têm um número estatístico tão definido. Então, a maioria das tentativas de suicídio entre as mulheres, a maioria das tentativas de suicídio é entre as mulheres. Dados de 2011 a 2016 é que 69% das tentativas de suicídio eram das mulheres e 31% era dos homens. Ou seja, as mulheres tentam o suicídio mais do que os homens. Porém, os homens morrem mais por suicídio. 21% das mulheres conseguem concluir e 79% dos homens concluem. Então, as mulheres são mais reincidentes na tentativa de suicídio. Elas tentam mais vezes. 31% das mulheres são reincidentes e 26,4% dos homens. E aí a gente tem como fatores de risco sociodemográficos, como é que eu posso dizer? Localização, status, né?
situação financeira, se mora em área urbana ou se mora em área rural, a maior parte em área urbana, desempregados, aposentados, em isolamento social. Um dos fatores de risco também são os psicológicos, são perdas recentes, perdas dos pais na infância, problemas familiares intensos, datas importantes, problemas familiares, perdas em datas importantes, personalidades com traço significativo de impulsividade, agressividade, alterações de humor, violência e abuso sexual na infância. Esses são fatores que contribuem para um risco maior para suicídio. E temos também transtornos mentais, condições clínicas incapacitantes, doenças orgânicas incapacitantes, dor crônicas, lesões desconfigurantes e permanentes, como queimaduras, amputações, epilepsia, traumas medulares, câncer, AIDS, doenças neurodegenerativas como Parkinson e ELA e demências. E condições de trabalho, sofrimentos psíquicos vivenciados no trabalho a partir de ambientes não saudáveis e não seguros, falta de solidariedade entre os pares, isolamento social, trabalho precarizado, trabalho estressante com sobrecarga, trabalho sob gestão disseminadora de medo, de relações injustas e de abuso moral e sexual. Então, assim, são todos fatores estressantes e que possivelmente, quando a pessoa está mais vulnerável, sem uma rede de apoio, ou sem sem um acompanhamento, elas se tornam mais vulneráveis a esses fatores e elas podem propiciar e aumentar o risco de tentativas de suicídio. Agora, eu queria passar a vez para a Cauana. Então, eu vou falar um pouco sobre a prevenção, né? A gente escuta muito falar em suicídio, assim, né? Nunca é só por um motivo, foi por isso, ou foi por aquilo, né? Sempre é um conjunto de fatores, né? A gente costuma muito escutar falar assim, porque terminou com o namorado. Não, não é, né? E aí, complementando o que a Renata falou, são os fatores biológicos, sociais, culturais, né? Os psicológicos também, econômicos e espirituais também, né? Então, assim, é um conjunto, nunca é só por um motivo. Acontece muitos familiares também se sentirem culpados. Foi minha culpa. Não, não é sua culpa. Sempre por um conjunto, né? Nunca é um motivo só. Então, assim, quando a gente percebe, né, que as pessoas vêm com aquelas frases de alerta, né? A culpa, eu não aguento mais a vida, seria mais fácil se eu não estivesse aqui. Coisas que até a gente escuta falar, assim, a gente nunca leva a sério, né? Nunca acha que é bobeira. Vontade de sumir para sempre. Isso acontece muito, né? Então, assim, você percebeu essas frases de gatilho? Não, peraí, vamos lá. E assim, é muito importante o quê? A escuta ativa, né? Sem julgamento nenhum, assim, que você pare, escute aquela pessoa, perceba as dores dela, sem julgamento, né? E aí acontece muito as pessoas falarem assim, mas você não frequenta uma religião, naquela tom de crítica, né? E aí o que vai acontecer? A pessoa vai ficar mais inibida, não vai querer trocar sobre o assunto, e ela tá nesse momento, ela tá sofrendo, tá em sofrimento, né? Então, assim, ouvir mas você não tem uma religião, você tem que procurar a Deus. Não, assim, né? A gente tem que entender qual é a religião da pessoa, em que momento que a pessoa está passando, né? Não é para não falar, mas entender e levar, não para o que você acredita, mas para o que a própria pessoa acredita. Então, assim, primeiro de tudo, é escuta, né? Não julgamento, sem ficar apontando, né? De falar sobre a religião, a não ser que seja a religião da pessoa, que é onde ela já se encontra há bastante tempo. E o principal, assim, depois disso tudo, né, tem que ter ajuda profissional, né? Qualquer pessoa, né, que tá nesse sofrimento precisa passar pela terapia, né? E a terapia só não faz sentido, mas não tem tanta potência quanto o trabalho, né, do psiquiatra juntamente com o terapeuta. Então,
trabalhando em equipe, tendo esse trabalho em equipe, né, juntamente com a família, a chance é muito maior de salvar, né, aquela vida. E também, assim, né, tem muitas pessoas que falam assim, ai, que bobeira, vou dar um choque de realidade nessa pessoa para acabar logo com isso. Não, gente, esse choque de realidade só vai puxar a pessoa mais para baixo. E aí tudo que ela tá conversando com você, todo o acolhimento que ela tá buscando, ela não encontra, então, assim, pode puxar ela bem mais para baixo. E assim, o que previne bastante também, a gente pensa que não, mas é a prática de exercício físico, né? A pessoa que tá lá sempre se exercitando, né? E também, assim, fortalecer os vínculos, né? É muito importante fortalecer os vínculos com os familiares, com os amigos, assim. Uma coisa que é muito importante é a pessoa vem conversar e fala assim, ah, eu tenho sofrimento e tal. Não conta pra ninguém. E isso é muito grave, né? Porque se não conta pra ninguém, toda uma rede de apoio. Não é que a pessoa não vai mais confiar em você e que você está estragando o relacionamento, né, que vocês têm. Mas, assim, muito pelo contrário, né? Você está salvando a vida daquela pessoa. Então, é de extrema importância compartilhar, né? E, assim, né? Vou falar um pouquinho dos mitos que a gente escuta muito, né? É assim, se matou porque terminou um relacionamento. Não, não é porque terminou um relacionamento. Já tem todos os fatores que estão por trás disso, né? Quem fala não faz, cão que ladra não morde. Não, gente, assim, todas as pessoas que tiraram a própria vida já em algum momento deixou algum indício, mostrou em algum momento que tinha uma depressão, ou então estava passando por um momento bem difícil. Não, e também tem assim, né? Não fala que pode te dar ideia, né? Não, muito pelo contrário, né? Às vezes as pessoas querem conversar e aí, não, nem vou dar muito assunto, porque senão. Não, muito pelo contrário, vamos ouvir, vamos escutar essa pessoa, que ela está em sofrimento, ela precisa compartilhar. A gente não precisa estar em desespero, precisa sim escutar, compartilhar com outras pessoas para salvar essa vida, mas não é só, não é fingir que não está acontecendo nada para não dar mais asas, né? E não é só piti também. É gracinha, é piti, quer se aparecer. Não, assim, né? A gente não sabe o que está passando, né? A gente não tem como medir a dor dos outros com uma régua. E o suicídio, como eu falei, né? O suicídio vem sem aviso. Não, assim, as pessoas sempre deixam algum indício, alguma marca, alguma questão ela vai mostrar que está infeliz. Essas falas mesmo que eu trouxe, né? É bom a gente estar sempre observando e atento, né? E assim, são os 3 fatores de risco que a gente chama, né? Os 3 estão sempre casadinhos, né? Os 3D. É o desespero, a desesperança e o desamparo. Eles estão sempre juntinhos, amarradinhos, né? Então, assim, as pessoas que estão em sofrimento profundo, que pretendem, né, que têm essa intenção, sem acolhimento, sem toda essa prevenção, elas estão passando por esses 3D. De novo, desamparo, desesperança e desespero. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho com a Michelle sobre a diferença, né, Michelle, da automutilação, né, das pessoas que das pessoas que têm essa intenção de tirar a própria vida. Tem uma diferença, tá? A Michelle vai explicar um pouquinho. Então, boa noite a todos. Meu nome é Michelle, eu sou psicóloga também aqui na Espaço Habilitar. E a gente resolveu fazer essa live, né, para falar um pouquinho sobre isso, porque é importante. É um mês de conscientização sobre o suicídio, né? Setembro Amarelo. Então, é importante a gente aqui no espaço dar essa dica, né? Compartilhar com vocês também um pouquinho sobre isso, essa fala, porque as nossas crianças em casa, né? A gente tem um papel muito importante. A gente precisa ficar atento, porque assim, a gente nunca imagina
que um familiar, um irmão, um pai, né, um familiar nosso, vá passar isso pela cabeça dele, de tirar a própria vida. Só que quem comete suicídio, muitas vezes, né, a maioria das vezes, não avisa que vai fazer. Então, a gente tem que estar atento, mais atento, né? Principalmente depois da pandemia, muitos casos aumentaram, como a colega Renata colocou, os números são alarmantes, né? A cada dia vem crescendo. Então, cada dia mais é preciso a gente estar atento a essas dores emocionais. E nada mais, nada melhor do que a gente começar pela nossa casa, pelos nossos familiares, pelos amigos próximos, né? Pessoas que estão próximas a gente tentar estar com um ouvido mais atento, um olhar mais atento para alguns sinais, né? Então, eu vou falar um pouquinho, a gente falava sobre automutilação, que acontece, que algumas pessoas causam, né, essa autolesão, que agora é um novo termo, né, que está sendo utilizado. Muitas pessoas, elas, quando estão em sofrimento muito grande, é uma angústia tão grande que ela passa a se auto-machucar, né? Como eu não posso acabar com esse sofrimento que está dentro de mim, eu não sei como dar fim a esse sofrimento, eu vou me cortar, eu vou me queimar, eu vou provocar lesões no meu corpo, na tentativa, né, de pelo menos ofuscar essa dor que eu estou sentindo, porque eu não sei como acabar com essa dor, então eu vou fazer, mutilar o meu corpo, eu vou me autolesionar, né? Então, quando a pessoa faz isso, ela está, na verdade, você percebendo, você conseguindo perceber, né, ter algum caso próximo a você, tem que ter um olhar que isso é um pedido de socorro, porque a princípio ela está se lesionando sem intenção de se matar, mas ela pode estar elaborando para o futuro um suicídio, e mais à frente a elaborar, né, e melhorar essa automutilação e conseguir, enfim, um suicídio completo. Então, por isso é importante a gente estar de olho nos adolescentes, que a cada dia ficam mais presos nos quartos, nos seus celulares, né? Crianças, pessoas muito tímidas, né? Que não conversam muito, os nossos filhos, nossos primos, sobrinhos, buscar ter esse olhar, buscar ter uma conversa, né? Escutar, procurar saber, o que você está pensando, você está aí tão quietinho no seu quarto, o que você está jogando, com quem você está falando. A gente tem que procurar ter esse conhecimento, né? Buscar ter mais esse olhar, né, para o outro. Porque às vezes a pessoa está numa dor tão grande, né, que não consegue, a pessoa não consegue Encontrar expressar. uma saída, Então, né? não é isso. E muitas vezes ela está nesse sofrimento e a melhor pessoa para estar se atentando, tirando, tentando ajudar é o familiar, né? Então, é importante que esse familiar busque uma ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, né, uma unidade de saúde, um CAPS, né, um centro de atenção psicossocial, se não tiver uma rede privada, né, enfim, para que possa tentar fazer esse acolhimento, tentar fazer retirar a pessoa, né, desse sofrimento. Então, como a Cauana colocou,
muitas vezes a gente escuta frases, né? Você está falando com uma pessoa, ela, ai, não aguento mais viver, não aguento mais essa vida, eu estou cansado de viver, eu só queria desaparecer. Então, às vezes, a pessoa está num esgotamento tão grande que começa a dar alguns sinais que algo não está muito bem, né? Então, se você se você consegue perceber isso, é muito importante para você ajudar essa pessoa, a alertar essa pessoa, procurar uma ajuda, né? E não falar assim, ah, vamos para o shopping, vamos gastar, vamos passear. Não é bem assim que você vai menosprezando o sentimento do outro, a dor do outro, que você vai ajudar, né? Muitas vezes você acha que você está ajudando, mas não. Você, na verdade, está invalidando esse sentimento. E aí a pessoa sofre mais. Poxa, o que eu sinto não tem importância, né? Porque ela só está cercada daqueles pensamentos, daquelas ideações suicidas, aquela repetição de pensamentos. Então, isso você nunca deve fazer. Deixar a pessoa, não deixar a pessoa julgar o sentimento da pessoa, né? Isso é uma coisa que você nunca deve fazer, pelo contrário, você deve acolher, não, eu entendo, vamos procurar uma ajuda, vamos conversar, o que você está sentindo, né? Que é uma forma de estar validando aquele sentimento e ajudando a pessoa, né? Acolhimento e Existem, escuta sem julgamento, né? fazer a escuta Acolhimento e sem. escuta sem julgamento, porque só a pessoa que está passando por aquilo é que sabe a dor dela. Não dá para comparar uma E dor com outra, né? Cada um tem isso, sua então, história, cada um tem as suas marcas, a sua bagagem. exatamente. Então, assim, essa autolesão, quando a pessoa chega nesse ponto, né, ela está sem força para superar, né? Ela está sofrendo intensamente, precisando realmente de uma ajuda, né? Um pedido de socorro, que a gente tem que estar atento a esses sinais, né? A gente em casa, a família, ela exerce um papel fundamental de suporte emocional. Então, quando a gente tem alguém por perto, né, é importante estar com esse olhar para essas pessoas e buscar ajuda, né, assim que Então, possível, para tentar amenizar esse sofrimento, né, tentar tirar a pessoa dessa tristeza, né, desse sofrimento emocional. Né? entrou uma Existem pergunta aqui. alguns locais, por exemplo, a Renata até citou, o CVV, né? Se for uma pessoa sozinha, orientar a ligar para o 188, discar 188, porque ali você tem um acolhimento, a pessoa conversa com você, né? Uma coisa mais imediata. Estou aqui num sofrimento muito grande, não tem com quem conversar, estou me sentindo muito mal, não tem para quem ligar. O 188 faz um trabalho de voluntários que fazem esse acolhimento, né, para pessoas que estão nesse desespero. Então, o Centro de Valorização da Vida, né, é um canal de apoio emocional. Agora, em casos extremos também, a gente indica chamar o SAMU, né, se você conseguir, por acaso, ter a pessoa dá a sorte de pegar uma pessoa numa situação muito extrema, sorte não, né? Mas para você conseguir intervir, então você chamar o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, né? Ou a Polícia Militar, né? Mas nessa ordem, primeiro o SAMU, depois o Corpo de Bombeiros, caso
você não consiga a polícia militar, aí para eles tentarem intervir nesses casos mais graves, né? Isso. E se você presenciar uma, como é que eu posso dizer, uma emergência psiquiátrica dessa, né? Um sofrimento intenso, um pedido de socorro, a orientação é que você tem que se manter conversando com essa pessoa até o socorro chegar. A gente pede que não seja via WhatsApp, que seja uma chamada de vídeo, uma ligação, ou pessoalmente, se você estiver na presença dela, até esse socorro chegar, para a gente poder ter a certeza de que essa pessoa está bem, para que essa pessoa possa estar conversando com você e desviar um pouco o foco, né, da intenção dela, para a atenção dela para você e não para o ato impulsivo ou o ato pensado, né? Porque a maior parte dos suicídios num estado de desespero seria atos impulsivos. Então, se a pessoa conseguiu pedir socorro, mantenha-se no telefone ou mantenha-se com ela, não via WhatsApp, numa chamada de vídeo ou numa ligação, até esse socorro chegar, para que a gente tenha certeza de que ela está bem, de que ela conseguiu esperar esse tempo do socorro, né? E, meninas, entrou uma pergunta. As pessoas dão sinais de que estão em depressão? Que sinais devemos considerar como um alerta? Sim, as pessoas geralmente elas dão sinal de que estão em depressão. Às vezes os sinais são sutis e às vezes, na grande maioria, os sinais eles são os sinais claros, né? A depressão ela não vai começar de uma hora para outra, ela começa dando indícios aos poucos, até chegar ao ponto do que a gente conhece como estereótipo, né? Aí que a mídia passa para gente. Mas, na verdade, a depressão, a pessoa vai perdendo interesse pelas coisas que antes ela tinha. Ela perde o interesse em estar... Alteração no humor, né? Alteração no no humor, perda de ela interesse, prazer, isolamento social. Exato. Né? Coisas que antes ela gostava, em que antes ela participava, começam a não ter mais graça. Ela começa a não mais querer estar com as pessoas, com as pessoas Diminuição da com quem ela energia, está. né? Isso. Uma baixa energia, um isolamento social. E assim, Sentimento começa de muito culpa. se deixar de lado, né? Começa assim, não se cuidar mais como se cuidava, né? Assim, até banho, né? Algumas pessoas passam a não tomar mais com tanta frequência. Você percebe que não passa mais um perfume, um desodorante. Começa a se deixar de lado, né? Acho que é um O sinal bem autocuidado, né? claro, bem claro de depressão é esse, né? Começar a se esquecer, se deixar de lado, né? Eu Tem tive mais uma alguma aí? pergunta aqui. Tem mais uma aqui, ó. Como ajudar as pessoas que acreditam que só os loucos vai ao psicólogo? Na verdade, né, é difícil ajudar quem não quer ajuda, né? Mas assim, como eu até já tinha falado anteriormente, a gente vai tentar, né? A gente vai ver algumas questões, né, na pessoa. E o que a gente vai poder fazer para minimizar até que a pessoa entenda que psicólogo não é coisa de maluco, que é bom procurar ajuda, né? A gente vai encontrar pessoas que a pessoa que está em depressão confie, né? Assim, ele adora um primo, gosta muito de um primo, então eu vou lá, vou conversar com esse primo. Olha só, ele está passando por um momento difícil, ele precisa de ajuda profissional, você entende que ele precisa? E assim, buscar meios, algum amigo muito importante, até que a pessoa entenda que realmente, né, não é coisa de maluco, e sim para se conectar, para perceber que todo mundo tem as suas dores, todo mundo tem as suas questões. Eu É acho uma que coisa também que é orientação é legal uma boa falar. conversa, né? Um exemplo assim é mais corriqueiro.
Por exemplo, as pessoas têm problemas de pressão alta, tem que tomar um remédio todos os dias. Da mesma forma, a depressão, outras doenças mentais, né, que são necessárias de medicação, você precisa tomar o remédio, você precisa se cuidar, dar atenção a esse problema emocional, da mesma forma que as doenças físicas, né? Porque também vão te causar um prejuízo grande, vão causar um prejuízo grande na sua vida. Então, É o que também eu costumo precisa... falar também, né? A gente machuca um dedo, quebra um braço, a gente vai no ortopedista, né? A gente tá com a pressão alta, vai no cardiologista, por que não? Assim, está sentindo essas dores emocionais, por que não buscar uma terapia? Por que não buscar um psicólogo, né? E não vai ser pro resto da vida também, né? Assim como as sessões, assim, a gente machuca uma perna, sessões de fisioterapia tem aquele prazo. A terapia também, muitas vezes, depende do prazo também, né? Tem pessoas que 1 ano, mas assim, tem muitas pessoas, assim, que inclusive, né, a gente conhece bastante, as psicólogas conhecem que não aceitam a alta, né? Ah, tá de alta. Não, mas não quero, não, peraí. Não, mas não quero. Não, mas gente, pelo amor de Deus, não vou dar alta. Depois gosta. É. Agora, o mais importante de tudo é reconhecer que está em sofrimento, que tem um problema, quando é uma criança, né? Aí vai um olhar dos pais, se alertarem para isso, e um adulto precisa também reconhecer, não, está me prejudicando, eu já não consigo fazer o que eu fazia, não consigo trabalhar, está prejudicando o meu trabalho, está prejudicando minha vida amorosa, né? Porque a depressão, ela traz danos muito sérios, né? Para a vida de cada um. Entrou uma pergunta aqui, número de casos por estado, né, por região. Eu não tenho esses dados em mãos, posso pesquisar, eu até olhei aqui, mas eu não estou com esses dados em mãos. Posso pesquisar e a gente divulga depois uns dados mais atualizados. Miguel perguntou como diferenciar na criança uma depressão, daquela criança que é quieta ou tímida. A criança ela muda de comportamento, né? Menina, vocês querem falar? Ela muda de Então, uma criança comportamento. tímida, assim, né? Ela já vai demonstrar que ela é tímida bem no início. Você vai brincar, ela vai ser um pouco mais retraída. E quando vem, né, realmente a depressão, o comportamento muda. Não é que vai ficar mais tímida, é que vai perder o interesse em outras coisas, né? Ela vai, com certeza, ficar mais na dela, mais quietinha. Mas também você vai perceber outras questões, não vai ser só no comportamento, né? Nesse comportamento de se recolher, né? Exatamente. Muitos jovens estão em sofrimento emocional e acabam se ferindo. O que tem causado isso? Eu acho que muitos fatores, né? Eu acho que a pandemia foi o último, foi o principal deles no momento, mas eu acho que a mudança do nosso estilo de vida, pouca conversa, pouca interação, pouco acolhimento. Eu acho que a gente conversou lá no início da nossa live, né? Acolhimento, escuta sem julgamento, uma escuta mais acolhedora, com atenção voltada para o que esse jovem está passando. A gente sabe que uma adolescência não é fácil, a gente sabe que a gente passa por muitas questões na adolescência, então, assim, eles têm que se sentir acolhidos, eles precisam sim, ter um espaço para onde eles possam ser, onde eles possam, um porto seguro, né? Onde eles possam saber, eles sabem que eles podem voltar para esse momento, para esse local toda vez que eles precisarem, onde eles terão, onde eles vão poder ter mesmo acolhimento, escuta e apoio. Eu acho que está precisando disso, né? A gente está num momento também em que a gente tem menos, convívio social e mais por a gente está num momento que a gente tem mais convívio via internet e menos convívio social também. Isso gera um pouco esse isolamento social, ele gera alguns danos, né? Ele gera alguns tipos
ele não é de todo benéfico. A gente precisa de um pouco de contemplar o belo, socialização, estar com outras pessoas. Então, E sim, sobre a autolesão Agora, também, né? Que existe a diferença, né? Entre a hum, autolesão e o comportamento suicida, né? Que também tem muitos momentos se conflitam e existe essa diferença, né? Antigamente a gente falava que era automutilação, né? Agora já fala que é autolesão, né? Que muitos jovens realmente estão praticando, mas não é, em alguns momentos, né? É o que a Michelle falou, pode evoluir, né? Para um comportamento suicida, mas no momento, quando se machuca, é porque a dor emocional tá tão grande, tá tão forte, que eles preferem sentir a dor física do que sentir aquela dor emocional. Então, assim, a partir do momento, né, que acontece o corte, que está se ferindo, eu esqueço a dor daqui e eu passo a focar na dor daqui. Só que a dor daqui vai passar e a daqui vai continuar. Então, assim, o ideal, tem que procurar independente se é ajuda. o comportamento suicida ou se é a autolesão, a gente tem que buscar ajuda, tem que buscar terapia, né? e Como a aí tem um Renata falou, a risco escuta nisso, né, ativa. Cauana? Porque a tolerância à dor ela vai aumentando com o tempo. Uhum, E ainda tem isso, né? esses cortes, uma hora, começa a não fazer mais o efeito esperado. E aí eles Uhum, começam a buscar dores maiores, né? uhum. Uma lesão maior, para poder dar uma dor maior, para Porque na competir com a dor verdade é da uma alma. saída momentânea, né? Tá, é um momento que Exatamente. você consegue tirar ali, mas aquilo ali vai se machucando, vai ter uma hora que não vai fazer mais sentido, que não vai mais doer tanto. E aí vai progredindo, né? Tem Exatamente. também, tem também uns casos que algumas pessoas pensam assim, ah, eu devo ser punida por algo errado que eu fiz, né? Algum pensamento assim que fica muito repetitivo na cabeça, eu vou me cortar porque eu fiz alguma coisa de errado, às vezes nem fez e está elaborando aquilo na cabeça e acaba se autolesionando, né? Se por uma coisa, por uma punição que às vezes nem existe. Então, essa dor emocional tem que ser vista, né? Tem que ser tratada, né? Tem que ter buscar um profissional para poder ajudar, né? A tirar esses pensamentos, né? Essas ideações suicidas da cabeça do adulto, do adolescente, da criança. Entrou uma pergunta aqui. Como é que vocês acham que o Estado pode ajudar mais nesse tema? O Estado ele tem, na verdade, o Ministério da Saúde ele lançou uma cartilha de prevenção, vários programas de alerta, de prevenção, de informação. Eu acho que a informação é uma coisa que ajuda muito, as pessoas precisam saber como identificar, precisam saber como ajudar essas pessoas. É, eles lançaram uma agenda de ações estratégicas para vigilância e prevenção do suicídio e promoção da saúde no Brasil, ampliação do acordo de cooperação técnica com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, materiais direcionados aos profissionais de saúde, população e jornalistas, discussões permanentes de grupo de trabalho envolvendo as secretarias de vigilância e de atenção à saúde e de saúde indígena. Então, assim, a gente, no momento, e assim, a gente tem aberto novos canais. Eles têm aberto novos canais, centros de apoio, como CAPS, como a qualificação de profissionais para intervir nesses momentos. Informação é o que a gente tem no momento. E agora eu tenho uma outra pergunta. Como identificar sinais de depressão em pessoas que se mantêm ativas e alegres, pelo menos aparentemente? Alguém quer responder? Meninas? Pode repetir aí? Como identificar sinais de depressão em pessoas que se mantêm ativas e alegres, pelo menos aparentemente? Assim, como eu trouxe, né? Vai continuar ativa, vai continuar brincando, vai continuar rindo, mas você vai perceber que ela tá
se deixando um pouquinho de lado, né? Aquele autocuidado tá sendo deixado um pouco para trás, né? Assim, você percebe que aquela pessoa que já se maquiava, que anda sempre bonita, já não tá sempre arrumada com tanta frequência. Já não se cuida mais, né? Como se cuidava. E E aí você mais vai do que percebendo que isso, assim, oi? e eu acho que mais do que isso também, né? Se torna mais irritadiça, acaba não conseguindo, ficando mais desatenta, não conseguindo dar conta ou absorvendo muito mais coisas do que deveria, se frustrando com isso, exigindo dela mais do que ela poderia, do que ela realmente ela suporta, uma necessidade de, enfim, de se mostrar alegre e ativa e como se nada estivesse acontecendo, mas não só para os outros, mas para si mesma, E né? acontece assim, a pessoa fica bem Se irritada, auto-sabotando, né? demonstra mais com os familiares, né? Porque na rua, no trabalho, não consegue mostrar uma alegria. E em casa mesmo que a gente consegue perceber, poxa, ele é animado, ele chega animado, mas agora ele já não tá mais tão animado quanto era, ele tá irritado, né? Qualquer coisa está irritando ele com mais facilidade. Então é um conjunto, né? Uma baixa de energia, se cansa, né? As coisas acaba o dia com um esgotamento físico e mental muito grande. É um A conjunto, é gente, um combo, né? a gente tem uma outra pergunta. Vocês veem necessidade do professor que atua com adolescentes tenha uma especialidade em doenças tipo depressão, a fim de um diagnóstico de quem tem mais contato, nesse caso, o professor? Deixa eu ver aqui, uma especialidade. Eu acho que uma especialidade não, mas um treinamento sim, né? O professor ele passa a maior parte a criança passa uma grande parte do dia, criança e adolescente passa uma grande parte do dia na escola. A escola é uma instituição de grande importância na vida das nossas crianças e adolescentes. Então, sim, nós precisamos ter um olhar atento de todos aqueles que estão envolvidos no dia a dia dessa criança. Informação, eu acho que formação e informação. Precisa sim saber identificar, precisa sim saber notar as diferenças, ter um olhar mais apurado, mas um olhar apurado para encaminhar para as pessoas que têm que, para fazer o alerta para os responsáveis, para encaminhar para as pessoas que estão realmente capacitadas para poder atuar sobre isso. Eu acho que é mais do que deveriam ter, eu acho que é uma obrigação de todo mundo, não só do professor, da família, ter um olhar mais atento. Sim, eu sou professora também, então precisamos ter uma capacitação quanto a isso. Deixa eu ver se tem mais. Precisamos falar mais sobre isso, né? Exatamente. Dar mais. Esses temas, eles precisam deixar de ser tabu. Precisamos falar sobre, né? Eu acho que falar evita Sobre a muita saúde coisa. mental. Exatamente. Informação é a chave, né? Eu queria falar um pouquinho sobre os 3Ds, né? Que a desesperança, ela leva ao desamparo. Não, a desesperança, sem um amparo, ela leva ao desespero. E quando assim, a pessoa já não vê a luz no fim do túnel, não tem com quem contar e onde procurar ajuda, leva ao desespero. E o desespero, uma das causas de suicídio seria a impulsividade. E no momento de desespero, a impulsividade está grande. Então, a gente precisa olhar para pessoas que estão sem perspectiva, sem esperança, sem acreditar num futuro melhor, né? E que estão desamparadas, que não estão sem rede de apoio, não sabem com quem contar, aonde procurar ajuda. Temos outra pergunta aqui. Peraí, temos algumas perguntas. As redes sociais escondem os problemas e mostram apenas a felicidade. Isso contribui para as pessoas se sentirem felizes com a sua realidade? Sim. As redes sociais, elas são um recorte, né? Ninguém coloca ali os problemas reais, nem os seus defeitos. Então, ela gera padrões, ela gera uma vida que é irreal, não é alcançável. E através
desses padrões que não são alcançáveis, as pessoas criam uma expectativa dificílima de alcançar, que não é para todos ou que não é da minha realidade, e isso gera uma frustração muito grande. E se a pessoa já está vulnerável, é um gatilho muito grande. Muito obrigada pela resposta. Fala um pouco de conhecimento de causa e passei a valorizar mais o professor. São os profissionais que possuem a maior carga emocional e precisam ser valorizados. Concordo com você, Pereira. PQD 83. Sou professora também e realmente precisamos de mais valorização. Deixa eu ver se tem mais aqui. Quais terapias são mais adequadas para tratar a depressão? A depressão, ela não é uma terapia única, ela é um pacote. Ela precisa do psiquiatra para avaliar a entrada de medicação. Ela precisa de terapia para poder ter um espaço de fala, um espaço dessa pessoa, poder colocar as suas questões, ser ouvida sem julgamento, refletir sobre o que ela está sentindo ou passando, sobre as suas questões. Ela precisa de atividade física, porque também é um desequilíbrio bioquímico. Ela precisa de atividade física e ela precisa de momentos de lazer, precisa contemplar o belo, ela precisa de momentos que tragam prazer para ela. Deixa eu ver. Ai, me enrolei aqui, peraí. Se temos mais perguntas. Acho que não. Bom, eu acho que as perguntas se esgotaram. Respondemos todas, que eu estou vendo aqui. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Peraí. Até que ponto o celular contribui com problemas emocionais em crianças de 0 a 7 anos? O uso de telas em geral contribui com bastante coisa, porque diminui o uso de tela, a criança está interagindo com o uso do celular, a criança está interagindo com uma tela, né? Ela não está, na verdade, ela está recebendo estímulo, ela está respondendo, mas não tem uma interação, não tem uma socialização, não tem uma troca, né? Não tem uma troca social, ela não está aprendendo, ela não está ampliando a visão dela de mundo, a leitura social, comportamentos, ela não está ampliando essa bagagem dela, né? Porque tem alguém que faça isso tudo por ela, né? Já tem cor, tem som, tem tudo. Para que ela vai precisar fazer, né, alguma coisa se já tem algum objeto, né, que faça por ela? De 0 a 7 anos é uma fase importantíssima do desenvolvimento, onde ela precisa criar conexões, onde ela precisa interagir, onde ela precisa estar com o outro, seja para criar valores, para criar a bagagem de vida dela, né? Quem ela é, a identidade dela, a identidade dela, a personalidade dela. É um momento riquíssimo. E interagir somente com o celular, ela vai perder muitas oportunidades. E vai ficar muito limitada. Precisa ser regrado, né? O uso ele não pode ser proibido, porque a atualidade a tecnologia está aí. A sociedade agora cobra isso, né? Mas tem que ter um limite, né? Tem que ter... Precisa ser medido, né? Não é o tempo todo, a hora que quiser, né? Precisa ter os momentos, o momento certo de acessar, ter o controle, né? Desse acesso da criança. Tentar ter esse controle, né? Eu acho que nada tem que ser tão extremo, né? A criança, ela não pode estar totalmente na tecnologia e nem totalmente fora dela, né? Eu acho que isso precisa ser dosado e, principalmente, precisa ser acompanhado. Os pais precisam saber o que essa criança está acessando, eles precisam saber que conteúdo é esse, o que ela está recebendo de mensagens e de informações por esse aparelho, porque um aparelho tão pequeno, a criança tem acesso a tanta coisa e a gente precisa estar
A gente não sabe quem é a pessoa que está do outro lado enviando a mensagem que as crianças estão recebendo, né? E a gente encerra com que mensagem dariam para os pais hoje? Vou deixar vocês falarem, cada um pouquinho. Então, que mensagem você Então, daria? não vou dar uma mensagem, eu vou dar uma dica, na verdade. Assim. Tem um filme da Disney que eu amo, que se chama Luca. E não sei se vocês já viram, né? E aí depois vocês me podem mandar aqui pelo direct, contem um pouquinho o que que vocês acharam, que é muito legal, né? A importância, fala um pouco, né? Resumindo, não vou dar um spoiler, mas eu vou contar um pouco, assim, da importância, né? De ser amigo, de entender e não ser aquele que impõe, né? Mas aquele que você percebe no filme, que se você der a mão e ir junto a vida se torna mais leve, né? Ele não precisa descobrir as coisas da pior maneira. Então, assim, eu não vou mandar mensagem, eu vou dar a dica desse filme e depois vocês podem contar o que vocês acharam. Michele? A importância desse contato familiar, né? A gente precisa estar atento ao que o filho pensa, conversar, escutar, buscar dele. Ele pode estar lá quietinho no celular, ou quietinho, tímido, mas a gente perguntar o que você gosta, se importar mais, procurar participar mais. Eu sei que o dia é corrido, a vida é corrida, a gente não tem muito tempo, né, com eles, mas o tempo que a gente tiver, tentar puxar isso deles, puxar uma conversa, puxar os interesses, o que a criança se importa, o que ela gosta, o que ela pensa sobre determinado assunto, dividir mais, compartilhar mais ideias, né? Acho que está faltando um pouco. Cada um vai para o seu quarto com o seu celular, infelizmente, agora está E às assim. vezes estão até no mesmo ambiente, né? A gente vê alguns pais passeando no shopping, mexendo no celular. Não, mas eu tô com ele, mas o celular tá ali, né? Mais presente do que... Em casa também. Às vezes manda até a mensagem, já tomou banho pelo celular. Então, vamos tentar ter mais contato, ouvir mais, acolher mais, compreender, conhecer melhor, né? Acho que está faltando um pouquinho isso. Essa é uma dica. O que eu diria para os pais é: crie memórias com seus filhos, experiências, vivências, boas memórias, estejam com eles, mostre para eles que errar é humano, volte atrás, reconheça seus erros, porque você está ensinando eles a lidar com frustrações, que nem tudo é como a gente quer na vida, né? E que tudo bem, a gente pode tentar de uma outra forma, que você mostre que você está ali para o que ele precisar e que vocês vão achar um caminho juntos, seja o porto seguro para o seu filho. Eu acho que essa é a mensagem. E o Pereira, PQD 83, botou assim: sou pai e preciso demais de conhecimento. E o que vocês doaram para a gente é muito importante para o perfil de pais nos dias atuais. Parabéns. Muito obrigada, Pereira. Conte com a gente sempre que você precisar, qualquer coisa, a gente está aqui. Só mandar uma mensagem para o espaço, habilitar. Nós vamos vai ser uma honra responder vocês. Gente, obrigada. Peraí. Os pais precisam estar presentes de verdade, tempo de qualidade, é verdade. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Acho que não tem mais, não. Gente, obrigada pela atenção de vocês, pela presença até essa hora aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma honra estar aqui falando com vocês sobre esse tema. E boa noite. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, gente. Adorei. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Até as próximas.